Neste mundo, os fracos eram supérfluos. O destino não poupava aqueles cuja vontade não conseguia resistir às suas cruéis provações. Foram privados de bens, de posição e até das suas próprias vidas. Bastava demonstrar fraqueza, e a morte já lhe estendia os seus dentes afiados. Há cerca de 100 anos, um feixe de luz ofuscante, tão intenso que fez tremer a terra, atingiu-a. Devorou indiscriminadamente tudo o que encontrou pela frente. E a estrela azul, que era o lar de todas as coisas, muito em breve se transformou num túmulo de areia sem fim. Os poucos sobreviventes tiveram de construir as suas próprias fortalezas. O homem estava sentado à janela de um autocarro, que avançava lentamente pelo deserto escaldante, e, observando o jogo infinito de areia, pensou que, se queria mesmo destruir tudo, deveria ter feito tudo minuciosamente, e não ter deixado vermes como eles vivos. Os seus pensamentos, profundos e demorados como um pôr do sol no deserto, foram interrompidos por um golpe esmagador desferido por uma mão gigante. Um companheiro de viagem, com um sorriso malicioso no rosto, brincou. Ups, a minha mão escorregou. Pediu ao rapaz que dissesse o seu nome, supostamente para que pudesse pedir desculpas adequadamente. O homem olhou com um olhar intenso, flamejante de fúria dourada, e disse em voz baixa, Zion. As gargalhadas estrondosas dos seus companheiros de viagem fundiram-se num único fluxo, lançando piadas sarcásticas contra o sujeito sobre um exército inteiro de paz, como se o seu nome único não fosse uma dádiva do destino, mas uma maldição digna de um ridículo sem fim. Um fogo de ódio irrompeu nos olhos de Zeon, como se a própria escuridão se tivesse reunido em dois vórtices dourados, prometendo aos seus inimigos não só a derrota, mas a destruição completa e impiedosa. Aqueles que viajavam para a mina neste autocarro tinham geralmente uma coisa em comum. Nenhum deles era mineiro. Toda a gente é ou criminoso ou fugitivo. Diga um dos dois e quase de certeza que acertará. Zion não esperou que o grandalhão se perguntasse por que estava ali e atacou primeiro. Voou para o outro lado do autocarro como uma bola de bowling. Todas as suposições do bandido sobre o motivo pelo qual Zeon tinha ido parar ali revelaram-se erradas. Afinal, foi um assassinato. Embora, falando estritamente, não tenha matado uma pessoa, porque em Neo-Cell as pessoas eram consideradas aquelas que detinham o poder. E aquele ratinho simplesmente pôs os olhos na sua propriedade, e foi por isso que morreu. Mas, infelizmente, acabou por ser um caso doméstico. E também o irmão de Li Ji-ren. Se aquele que detém o poder é uma pessoa, então o iluminado é Deus, que está acima dela. E um rato insignificante ousou irritar o próprio Deus. Depressa se espalharam rumores de que Li Ji-ren procurava Zeon. Mas quando recuperou a consciência, percebeu que este já tinha embarcado nos autocarros que seguiam para a mina. Ao despertar dos seus pensamentos, viu o rosto do bandido com os olhos a arder de raiva, assim como seu punho. E, inesperadamente para o próprio Zeon, tinha sangue na mão. No instante seguinte, um golpe do adversário atirou-o para o outro lado do autocarro. Zeon voou, cambalhotando pelo ar. Tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse dito logo àquele bruto que estavam ali em negócios pela mesma causa. Mas agora já passou dos limites. E muito. E este, despertado, decidiu ensinar-lhe algumas lições. De repente, o autocarro começou a tremer, como se estivesse com febre. Como um gafanhoto gigante, impulsionou-se da crista arenosa, pairou no ar quente por um instante e depois caiu com um rugido estrondoso. Todos os passageiros começaram a gritar com o motorista, pensando que a culpa era do seu estilo de condução. O condutor estava imóvel, com as costas direitas e as mãos agarravam o volante com força. O seu olhar estava fixo na estrada à sua frente, como se tivesse visto algo impensável e agora tivesse medo de pestanejar. Um dos mineiros, apesar da dor de cabeça, tentou perceber o que murmurava o motorista. E de repente comecei a compreender palavras isoladas no meio do seu discurso incoerente. Ele disse confuso, "Não lá. Nós não íamos. Nós não íamos entrar na mina." O olhar do mineiro refletia raiva e confusão sobre o que estava a acontecer. O olhar vidrado do condutor revelava um horror primitivo. Um suor frio escorria-lhe pela têmpora e um grito desesperado irrompeu do seu peito. Durante todo este tempo, estavam a ser devorados.
A enorme boca estava prestes a fechar-se com força. O autocarro começou a cair com estrondo num funil de areia movediça. E, num instante, os passageiros, arrancados dos seus assentos, voaram num turbilhão caótico, agarrando-se ao ar por entre nuvens de poeira. Visto de fora, tudo parecia um ciclo interminável dos mesmos acontecimentos. Seja em Neo-Seul, ou quando se encontra um ser desperto, até morrer na boca de um verme da areia não parece grande coisa. Afinal, neste mundo é bastante normal que os fortes tomem tudo dos fracos. Isto significa que a morte de Zeon é apenas uma consequência da sua fraqueza. Parecia uma história muito simples e banal. Claro que se poderia fantasiar que se Zeon fosse mais forte, não teria morrido daquela forma. Mas agora eram apenas palavras vãs, sem qualquer significado. O seu braço mutilado sobressaía da areia como uma bandeira de desespero. Mas de repente, a areia à sua volta começou a girar, formando um funil. Os seus Zeona estavam repletos de poder mágico. Com um só movimento, libertou-se do cativeiro arenoso. Tentou tossir, mas ainda assim não conseguia respirar o suficiente. E naquele momento, a energia mágica fluía por todas as suas veias como um rio. A areia, impiedosa e inexorável, engoliu tudo indiscriminadamente. A energia dos desertos fervilhava nas veias de Zeon, e os seus músculos enchiam-se com o poder de dunas milenares. Era como se o deserto tivesse decidido apagar qualquer vestígio de vida da face da terra. Nada escapava ao seu domínio avassalador. Mas concedeu a Zeon um enorme poder. A areia, feroz e impiedosa, arrastava inexoravelmente árvores, pedras e ruínas de edifícios para a sua boca sem fundo. Mas, ao mesmo tempo, concedeu uma força sobre-humana. A areia emanava uma atração misteriosa, e meteoritos, obedecendo a uma força desconhecida, precipitavam-se para a sua superfície, chocando contra as dunas quentes um após outro. Dentro de Zeon, era possível sentir claramente este enorme poder, pronto a explodir a qualquer momento. De repente, a sua mão transformou-se numa máquina de jatear areia. O seu raio irrompeu do corpo do verme da areia com uma força enorme. Agora Zeon estava confiante de que poderia sobreviver, que este mundo se transforme em areia. Mas esta batalha tinha de ter um vencedor. E Zeon acabou por se revelar mais forte. Conseguiu sair da barriga do enorme verme e agora observava-o de fora. O tipo sentia claramente a pulsação. Cada célula do seu corpo parecia estar em movimento. Foi um despertar. Um enorme verme da areia apontou a sua boca para Zeon. O chão tremeu com um solavanco furioso, e fileiras de dentes irregulares estavam prontas para o agarrar naquele preciso segundo. O rapaz estava pronto para aceitar este desafio. Mas, de repente, a mão de alguém afastou-o para que não atrapalhasse. Naquele instante, não teve tempo para perceber nada. De repente, viu-se a voar para cima, bem acima das dunas de areia. Zeon aterrou desajeitadamente na areia. Pigarreando, tentou perceber que tipo de psicopata estava parado ao seu lado. E quando é que ele conseguiu parar aqui? Um jacto de líquido negro jorrou do enorme verme. Era completamente incompreensível como tinha crescido tanto. A altura era um pouco assustadora, pelo que o desconhecido decidiu descer. E com um único pontapé, espetou a enorme lâmina no monstro. O verme gigante da areia, estremecendo de dor lancinante, soltou um rugido ensurdecedor que ecoou pelo deserto, sacudindo as dunas e fazendo vibrar o ar numa ressonância aterradora. Zeon não podia acreditar no que via. O estranho lidou com o verme com tanta facilidade que este pensou que o tinha acordado. Era o capitão Jang Yong-byon. Zeon virou-se abruptamente e viu uma rapariga desconhecida ao seu lado. Como ela ali apareceu, era também um mistério. Ela era muito mais forte do que aparentava, e o seu aperto de mão fazia sua mão gelar. Para o capitão, o verme da areia não era um adversário assim tão difícil. Ao aproximar-se, lançou um olhar de soslaio a Zeon. Uma rapariga chamada Giselle estava pronta para acatar a ordem do comandante e executou sem questionar. Ela puxou Zeon para si com toda a sua força.
e depois, com um movimento rápido, ela transformou-o num chifre de carneiro. Assim, ela decidiu testar a patente e as capacidades do seu novo conhecido. De repente, ela parou por um segundo. E ela disse ao comandante que aquele homem não tinha despertado, mas Zeon discordou fundamentalmente dela. A questão principal era que não tinha qualquer marca de patente na mão. Deitado de bruços na areia, Zeon ouviu com raiva a discussão entre os dois sobre a ausência de sinal. A sua conversa foi interrompida pela chegada de um carro blindado. O pôr do sol estava prestes a começar. Era hora de ir embora. Giselle perguntou ao capitão o que fazer com o menino, pois se fosse deixado ali, certamente morreria. Jang Yongbum lançou um olhar a Zeon. E então respondeu da mesma forma. De repente, o comandante ordenou que fosse colocado no jipe, uma vez que de qualquer forma se dirigia para a mina. O jipe, reluzindo em tons de carmesim e dourado sob os raios do pôr do sol, avançava inexoravelmente pelo deserto infinito. As suas rodas pesadas afundavam-se na areia, deixando para trás um rasto de poeira e longas sombras que se estendiam em direção à noite que se aproximava. No carro, Giselle e o motorista começaram a discutir por que saíram muito tarde. Nesse momento, Zeon jazia em silêncio no porta-bagagens com as mãos amarradas. Todas as vezes era a mesma coisa, mas mesmo assim, a areia começou a mover-se conforme a sua vontade. Isso significava que as competências ainda estavam despertas. Não era claro por que razão a sua insígnia de patente não era visível, e a cor era ligeiramente diferente. Laranja, o mesmo que areia. Em geral, a cor da marca de classificação dependia da classificação do desperto. A aula de magia era de cor azul. Classe de combat, vermelha. Havia também indivíduos despertos de outras classes. Mas Zeon nunca tinha ouvido falar da capacidade de controlar areia. O símbolo de classificação indicava o nível mais baixo. Patente F. Mas Zeon sentia que nesta capacidade de temer residia uma possibilidade ilimitada, como um deserto sem fim. Decidiu esperar até que esse poder se tornasse completamente seu e, por enquanto, mantê-lo em segredo. Em breve, todo este mundo se tornará o seu palco pessoal. Logo o carro os levou até a mina de cristais mágicos. Havia um posto de controlo e tudo parecia bastante normal. Um dos homens gritou sem cerimônias para que Zeon o seguisse. Como ainda estava amarrado, não se atreveu a desobedecer. O capitão achou estranho que aquele tipo tivesse sobrevivido, mas Giselle tinha certeza de que tinha sido apenas um acidente. Mas Jang Yongbum tinha uma opinião diferente sobre este assunto. De repente, viu algo estranho. Havia um grande buraco aberto nas proximidades. Tinha a certeza de que encontraria esse rapaz novamente. A cidade noturna pulsava com artérias de neon. A vida estava em pleno andamento. Dos bares aos mercados escondidos, onde o sussurro dos negócios se misturava com os ritmos da música. Zeon nem sequer conseguia imaginar que na mina, com exceção dos túneis, tudo era como numa cidade. Recebeu ordens para se sentar em silêncio e aguardar pelos seus superiores. Nem sequer esperava que o levassem e o deixassem sozinho daquela maneira. O seu guarda achou que ele não servia para nada. Por isso, disse que podia fazer o que quisesse. Zeon resolveu dar uma vista de olhos rápida em redor e já estava com muita fome. De repente, o seu olhar avistou um vendedor de kebabs ali perto, no meio da multidão. Enquanto esperava pela sua porção de espetadas, viu algo estranho na parede. O cartaz proclamava que o trabalho dos operários locais iluminava Neo-Seul. Ao ver isto, o fabricante de kebabs percebeu que era tão verdade que chegava a ser engraçado. Mas a fonte de energia de Neo-Seul eram cristais mágicos. Zeon perguntou-lhe o que queria dizer e o que mais poderia servir de fonte de energia. Apontando o dedo ao sujeito, o vendedor de kebabs respondeu: "Tu." Afinal, ratinhos como ele faziam tudo o que lhes mandavam e até repunham as fileiras quando o número de animais diminuía. Uma fonte de energia ideal. Zeon percebeu que ele sabia uma quantidade suspeita de coisas para um primeiro encontro e, a julgar pela sua idade, o seu colega já estava prestes a mergulhar no mundo dos mortos. O fabricante de kebabs já sabia que ele tinha estado dentro de um verme da areia. Por isso, perguntou-lhe como se sentia. Riu-se, sugerindo que o próprio Zeon poderia em breve tornar-se adubo para minhocas, uma vez que aquele lugar não era o melhor abrigo. O fabricante de kebabs decidiu mostrar-lhe algo interessante. Atrás dele havia prateleiras com caixas.
Estas eram as pequenas coisas que ele vinha colecionando durante todo este tempo. Um fim miserável para aqueles que foram trazidos para aqui, e talvez para o futuro de Zeon. Quem quer que aqui se encontrasse, resistia inicialmente à tentação de entrar nas minas. Horrorizadas com a ideia de que a morte as aguardava lá dentro, as pessoas venderam tudo o que conseguiram encontrar e agarraram-se à vida até ao fim. Mas estavam apenas a ganhar tempo, nada mais. Os problemas não desapareciam, e o pouco que restava dissipava-se lentamente. O resultado foi igual para todos. Começaram a dizer que seria melhor deixar a mina engoli-los. Disse que uma pessoa deixa um nome após a morte, mas o lixo só deixa lixo após a morte. Estava curioso para saber o que Zeon deixaria para trás. Sem lhe dizer mais nada, o tipo pediu para pagar, e o preparador de kebabs pediu 10 suli. Zeon ficou furioso com o preço. Mas tudo era escasso naquele lugar. Até o espeto de kebab que deitara fora custava 9 sulis. O rapaz esboçou um sorriso malicioso e respondeu que não tinha esse tipo de dinheiro. Zeon tinha certeza de que o queriam enganar como se fosse um novato. Mas, naquele momento, várias dezenas de facas afiadas já reluziam atrás dele. O tipo não tinha absolutamente nenhuma intenção de dar esse dinheiro ao vendedor de kebabs. De repente, pelo canto do olho, sentiu um movimento atrás de si, mas quando se virou, só havia escuridão atrás dele. Sorrindo, o velho perguntou-me sarcasticamente se eu achava estranho para ele como conseguia negociar com tanta calma ali mesmo na mina. Na escuridão total em redor do rapaz, facas afiadas cintilavam ameaçadoramente, formando um círculo, e dezenas de olhos flamejantes surgiam da escuridão, frios, sem pestanejar, como se o próprio espaço sustivesse a respiração em antecipação do momento fatídico. O velho, inclinando ligeiramente a cabeça para o lado, sorriu. Faíscas travessas dançavam nos cantos dos seus olhos enrugados. Zeon bateu com o punho na mesa. Parecia-lhe uma loucura pagar aquele valor por um pouco de carne. O velho sorriu e sugeriu que pagasse de outra forma, uma vez que tinha dinheiro suficiente. Por exemplo, gostou muito da pedra mágica no bolso de Zeon. Ficou chocado ao saber que já sabiam disso. O velho ordenou que fosse retirado para que o pudesse avaliar de forma justa. Mas Zeon não queria fazer isso, porque este fabricante de kebabs nem sequer imaginava o que teria de passar. De repente, uma mão enorme pousou na cabeça do rapaz, que prontamente se ofereceu para lhe emprestar o dinheiro. No segundo seguinte, o grandalhão atrás dele bateu com a testa na mesa com toda a força. Estes açougueiros já queriam enterrá-lo. Aproveitando a oportunidade, Zeon estendeu o dedo e lançou uma rajada de areia. Nesse preciso momento, o braço do grandalhão foi decepado como que por uma faca e saiu estendido como uma linguiça. Sem esperar por tal reviravolta, os outros vendedores e cozinheiros ficaram ali parados, atônitos, segurando o cepo decepado nas mãos. Flechas de areia começaram a voar por todo o beco como projéteis. Zeon ficou furioso e decidiu exibir um pouco da sua força. Mas tudo aquilo não passava da sua imaginação. O grandalhão perguntou-lhe por que estava ali parado, olhando fixamente para um ponto como se tivesse dormitado. Zeon não teve outra escolha senão atirar a pedra mágica para a mão do fabricante de kebabs. Ele desejava sinceramente engasgar-se com aquilo. A primeira coisa que o velho fez foi estimar o tamanho da pedra e oferecer 100 sulis por ela. Mas o tipo discordou categoricamente disso, assumindo que valia pelo menos 300. Mas neste mundo, tudo tinha valor. E, muito provavelmente, teria sido melhor para ele transformar-se em adubo para uma minhoca. Zeon queria muito matar aquele velho, mas ainda não era o momento. Pediu ao vendedor de kebabs um troco mais gordo. O local estava cheio de carteiristas e ladrões, e um deles estava mesmo à sua frente. Em troca, o velho ofereceu-se para escolher algo entre os objetos das caixas. Foi pedido a Zeon que escolhesse um único produto. Pensou que encontraria algo que valesse a pena ali, mas era tudo lixo. Ao olhar para ele, o velho concluiu que era um sujeito bastante engraçado. Destacava-se pela sua tenacidade e relutância em perder um negócio. Há muito tempo que não encontrava uma vontade de viver tão primitiva, mas poderosa. Quando o rapaz estava quase em desespero, deparou-se com algo interessante. Era uma pequena coisa que tinha sido abandonada por uma caravana que por ali passava. Ao perceber que não havia nada melhor ali, Zeon decidiu levar isto. O velho concluiu que tinha escolhido um completo disparate. Como última tentativa,
o tipo decidiu perguntar o nome daquele velho fabricante de kebabs e gritou-lhe para as costas. Clexi! Zion esperava sinceramente nunca mais ver aquele velho gagá. Mas o destino reservava muitas outras surpresas interessantes. Numa das caixas, Zeon encontrou uma ampulheta antiga. Após as examinar, concluiu que nelas tinha sido despejada areia durante cerca de 10 minutos. Observava-os enquanto estava sentado no chão do alojamento dos mineiros. Estava completamente sozinho no quarto, por isso decidiu usar um pouco do seu poder. Começou a encarar o relógio antigo e ordenou que a areia dentro deles começasse a mover-se. Bem, até agora, nada resultou. Descobriu-se que aquilo nada tinha a ver com o seu despertar. Zion parecia estar a ver aquele objeto pela primeira vez, mas havia uma estranha sensação de déjà vu, como se estivesse à espera apenas dele. Era como se lhe fosse familiar e o estivesse a chamar, mas ao mesmo tempo a sensação era nova. De repente, um dos mineiros arrombou a porta do seu quarto. Este Pac-Man Ho ficou muito descontente por ter de ir pessoalmente atrás deste novato para o enviar para a mina. Zion pediu para que parassem de o chamar de perdedor e que pelo menos explicassem para onde deveria ir. Bem, em resposta, nocauteou-o com um único soco. O seu punho lembrava um martelo de ferro. Pac-Man Ho considera inaceitável que um cãozinho fale com ele desta forma. Ficou furioso, pensando que aquele otário estava a tentar enganá-lo. Afinal, os não despertos como Zeon devem permanecer em silêncio e levar um soco na cara. E agora que já tinha explicado tudo, era a altura de um novato se levantar e seguir com as suas atividades. Zion lembrava-se claramente de quem a tinha ofendido e prometeu a si mesmo que acabaria com ele. Chegaram à entrada da mina, no terceiro setor. O Pac-Man Ho ordenou que o recém-chegado recebesse equipamento. O custo dos equipamentos e da alimentação era deduzido dos ganhos. Se encontrasse uma pedra mágica, tinha de a arrastar imediatamente. Mas Zeon sabia tudo isto. A única coisa que lhe interessava era quanto pagavam ali. A resposta foi um golpe certeiro de picareta, que lhe atingiu em cheio o capacete. Era o mesmo Pac-Man Ho. Queria mostrar claramente ao rapaz como se usava um martelo. Ordenou que Zeon fosse enviado para a dita número 972. Pac-Man Ho esperou que o homem respondesse, enquanto outro trabalhador se apressava a levá-lo antes que a situação se agravasse. Zion teve de escavar até encontrar a pedra mágica. Simplesmente teve azar naquele dia. Chegou aqui precisamente no dia em que Pac-Man Ho perdeu tudo nas cartas. O rapaz ficou muito surpreendido ao saber que até havia um cassino ali. Descobriu que as minas não eram diferentes de Neo Seul. Havia prostituição, bebida, drogas, todo o tipo de coisas. Com idiotas como Pac-Man Ho, os negócios estavam a prosperar. Zion não gostava muito de usar uma picareta, pois a sua pele era delicada e magoava-se com facilidade. Mas ali, provavelmente não teria de se preocupar com isso. Nunca ninguém voltou daqui ferido. Zion achou que precisava de desenterrar alguns cristais e voltar rapidamente. Mas o segundo funcionário fechou rapidamente as portas do elevador e disse que não teria de voltar para trás. Afinal, mais de 15 pessoas tinham desaparecido dali, 4 das quais ele conhecia pessoalmente. Enquanto subia para o elevador, gritou para Zeon: "Desculpa! E obrigado por aceitar ir onde mais ninguém quer ir." Descobriu-se que todas as pessoas que lá tinham estado antes dele morreram nesse buraco. E o segundo trabalhador simplesmente foi-se embora, deixando-o ali sozinho. Descobriu-se que Zion acabou aqui simplesmente por causa do mau humor de Pac-Man Ho. De repente, a picareta escorregou-lhe das mãos e, como uma bola, saltou para as profundezas da mina. Zeon teve de segui-la. Começou a olhar em redor para tentar perceber que tipo de lugar era aquele. Estava tão furioso que nem se apercebeu da densa concentração de mana ali presente. Aparentemente, as pessoas comuns não a conseguiam sentir. Quanto mais ele caminhava, mais fraca ela se tornava. Uma pessoa normal já teria sido dominada pela mana há muito tempo. De um modo geral, era estranho saber de onde ela vinha. De repente, na escuridão, viu a sua picareta. A maçaneta estava partida, claro, mas ele ficou feliz por ter conseguido encontrá-la. Zion correu diretamente na direção dela,
decidindo que estava com sorte naquele dia. Mas de repente, percebeu que algo estava errado. Uma espécie de portal abriu-se mesmo debaixo dos seus pés. O seu capacete voou para algum lugar ao lado, iluminando com uma lanterna o cabo partido da picareta. Xion foi abandonado pelos pais, e o seu destino estava condenado a ter apenas um desfecho. Mas que tipo de vida sonhava? Ele só queria evitar passar fome. Queria dormir normalmente e ter um sonho pelo menos uma vez na vida, para que não tenha de se engasgar de horror e sair a correr imediatamente, para que não tenha de se preocupar em morrer a qualquer momento. Sonhava com a vida mais comum e agora jazia num lugar desconhecido. Estava quente e abafado ali, e a minha cabeça doía muito. Passando a mão pelo chão, Xion reparou que tudo à volta estava coberto de cinzas. Agora, a ficha começou a cair. Uma vez que ele caiu no portal, isso só pode significar uma coisa. Ele está dentro da masmorra. Uma pedra caiu sob a mão de Xion. Ele pegou nela e segurou-a na mão. Descobriu-se que era terrivelmente atraente. Não foi um sonho. Mesmo em Neo Seul, entraram nas masmorras preparados. Talvez houvesse cinzas vulcânicas por todo o lado, como areia aquecida pelo fogo. Por isso, tiveram de sair dali rapidamente, antes que os seus pulmões fritassem. Era preciso agir. Se havia uma entrada para a masmorra, então também devia haver uma saída. Muito provavelmente, era um local acima do pico da montanha que se erguia sobre toda a masmorra. Antes do aparecimento dos monstros, tudo o que era possível poderia ter sido feito para encontrar essa saída. Xion decidiu romper rapidamente as linhas inimigas pelo caminho mais curto. Afinal, era um homem que não sabia desistir. Foi muito perigoso. Mas, de repente, a borda do pico em que se segurava começou a desabar. E o tipo voou direito para dentro da lava quente. Bem, no último instante consegui agarrar-me a uma pequena saliência. Tentou convencer-se de que a lava não o assustava nem um pouco. Xion parou por um segundo para recuperar o fôlego. O seu punho fechou-se em fúria descontrolada, como se estivesse possuído. Gritou que assim que saísse de Pakman-ho, seria o fim. Parecia-lhe que a raiva o estava a deixar ainda mais irritado e decidiu desligar o seu modo psicopata. Teria sido obrigado a sobreviver e a lutar com todas as suas forças. Só faltam 4 saltos, e assim Xion estará no poder. Não havia como parar. Tínhamos de agir. Ele deu a sua palavra, que neste buraco a sua vida nunca terá fim. No momento do salto, um crocodilo gigante emergiu do inferno fervilhante de lava derretida e abriu a sua enorme boca. Com um estrondo ensurdecedor que fez tremer a terra, as poderosas mandíbulas do crocodilo fecharam-se com um estalido, e os seus dentes afiados cravaram-se. O monstro gigante mergulhou novamente no seu inferno de fogo. Era como se ele não sentisse aquelas temperaturas. E ele flutuou ao longo do rio quente. Mas, de repente, começaram a cair sobre ele cinzas quentes vindas do alto. Aqui estava tão quente que até as cinzas derreteram. Xion não tinha certeza, mas acabou por descobrir que também conseguia controlar as cinzas. Teve muita sorte de ter sobrevivido. Mas nesta masmorra, o ambiente era mais aterrador do que os monstros. Devido ao calor e às cinzas, a mucosa nasal parecia ter sido completamente queimada. A respiração tornou-se cada vez mais difícil e a consciência começou a oscilar. Mas Xion prometeu a si mesmo que iria sobreviver. Foi muito injusto morrer assim. E encontrou forças para se levantar. Desafiou o Senhor da Morte a ficar com a bolsa de pele de crocodilo no seu lugar. A enorme boca saltou novamente do próprio coração do inferno, tentando apanhar o tipo. Xion usou novamente a sua habilidade. De repente, ouviu a voz de alguém que elogiou a sua capacidade. Ao olhar para cima, não podia acreditar no que via. Uma figura familiar voou na sua direção como um pássaro. Aquele mesmo velhinho da loja de kebabs. Agora estava a cair diretamente na sua direção. Segurava o punho de uma espada com força na mão. Um sorriso terrível espalhou-se pelo seu rosto. Xion olhou para ele sem desviar o olhar. Uma coluna de energia poderosa atingiu em cheio a cabeça do monstro. Toda a masmorra foi iluminada por um clarão intenso. A lava escorria em todas as direções. A onda de choque lançou rochas e cinzas em direção a Xion. Não conseguia perceber o que tinha acontecido. Os tímpanos rebentavam com as palavras. Não conseguia ouvir nada. Xion olhou para o velho como se estivesse enfeitiçado e não conseguiu perceber quem era. Ele era diferente.
completamente diferente. Não era apenas um ser desperto, poderoso. Era algo completamente diferente, como uma criatura de outra dimensão. Deu um passo em direção ao rapaz, e no meio do silêncio infernal, ouviu-se apenas uma palavra. Nome. Xion teve de lhe dizer o seu nome. A partir desse segundo, começou a contagem decrescente. 3, 2, 1. E nos olhos do tipo, era como se o homem estivesse congelado. Olhando diretamente para ele, o velho disse de repente: Ding! Sem esperar por uma resposta, sacou novamente da espada de trás das costas e gritou para Xion: Morra! O tipo começou a gritar para ele esperar e não o matar. O velho repetiu a pergunta sobre o nome, e o rapaz respondeu imediatamente, mas por algum motivo o velho não gostou. Por isso, Xion pediu-lhe que lhe dissesse o seu nome. O velho espetou a espada no chão, e uma enorme coluna de energia irrompeu. Era o Deodan. O rapaz ficou muito assustado e perguntou o que tinha acabado de acontecer. Xion não gostava mesmo de ser insultado e ameaçado o tempo todo. Estava grato ao homem que o salvara, mas não compreendia o que tinha feito para merecer tal tratamento. Como se ignorasse tudo o que ele dissera, Deodan olhou em redor e disse que provavelmente tinha caído numa corda ao pescoço. Este era um fenômeno que ocorria quando uma masmorra ficava saturada de mana. A masmorra protegia-se criando uma entrada adicional e expelindo mana através dessa abertura. Ao mesmo tempo, este é um fenômeno que aprisiona todos os seres vivos. Uma pessoa comum nunca veria algo assim em toda a sua vida. Por isso, Xion teve uma sorte incrível. Deodan insultou novamente o homem e pediu-lhe que não repetisse a ação. O velho decidiu mostrar-lhe por que o chamava assim e pediu-lhe que concentrasse mana nos olhos e olhasse. Ele precisava de aumentar a pureza da sua mana. Imagine que ele não vê com os olhos, mas sim com mana. Sinta isso. E Xion conseguiu. Diante dele estava um monstro, capaz de se tornar invisível. As suas presas em evolução nem sequer se aperceberiam que estavam a ser devoradas. Assim como Xion, um colosso daquela magnitude chegou tão perto, mas ele não se apercebeu da sua presença nem da mais pequena estranheza. Se não fosse este velho, teria morrido sem sequer perceber nada. Acontece que já salvou a própria vida 2 vezes. Aquele homem era incrivelmente forte. Xion decidiu perguntar-lhe novamente quem era, mas o homem respondeu chamando-lhe idiota e repetindo seu nome. Xion, soltando um grito, tentou descobrir quem era aquele homem e onde estavam, sem sequer se virar para o encarar. Deodan respondeu que aquelas masmorras eram seus campos de caça e sugeriu que eu desse uma vista de olhos com os meus próprios olhos. O velho desembainhou a espada e gritou: Creon! E a lava começou a fluir no sentido oposto, subindo. Os ouvidos começaram a sofrer novamente com esta força. Xion observava o que aquele velho estava a fazer. Enormes aves de rapina com penas flamejantes apareceram acima deles. Deodan voltou a chamar o tipo de idiota. E se ele valesse alguma coisa, deveria ter sobrevivido. Era um velho verdadeiramente maluco. Estas criaturas aladas eram muito rápidas. Brasas incandescentes caíam-lhe das asas como granizo, e eles próprios voaram como flechas flamejantes. Xion nem conseguiu fugir deles, mas percebeu que mordiam apenas do lado esquerdo. Estendeu a mão esquerda para começar a controlar as cinzas. O seu blaster disparou o primeiro tiro, mas, em resposta, recebeu vários golpes do seu adversário. Não conseguia acompanhar estes pássaros, nem com a areia, nem com os olhos. Antes que ele morresse de facto aqui, algo precisava de ser planeado. Este velho já o salvou 2 vezes. Se desta vez o gajo morrer mesmo, será a prova de que é um idiota. Xion olhou para ele com os olhos arregalados. Compreendeu claramente que lhe estavam a dizer algo, mas não ouviu absolutamente nada. Xion precisava de encontrar uma forma de ver um inimigo que os olhos não conseguiam acompanhar. Tinha que pensar muito rápido. Não demorou muito tempo a perceber que era, na verdade, um idiota. Xion lembrou-se das suas palavras sobre concentrar mana nos olhos e aumentar a sua pureza. Precisava de ver a mana, senti-la. Agora Xion podia ver claramente o inimigo a mover-se na sua direção. Levantou uma nuvem de areia no ar. Ele precisava de capturar a mana destas criaturas. Quando a mana do monstro se aproximava, era necessário contra-atacar a uma distância mínima. Xion fez exatamente como disse. Agora ficou claro que aquele velho tinha previsto tudo.
Resta apenas perceber quem está à sua frente. Para Deoden, era pura diversão. Há muito tempo que não se sentia tão animado. Como se estivesse possuído, gritou: mais! Encorajou os monstros a não serem tímidos e a aproximarem-se dele. Deoden lidou com cada um deles com a velocidade de um raio. Isso deixou um pouco ofendido. Afinal, ele estava apenas a começar a aquecer. Este número de monstros era demasiado pequeno para ele. Não era como o que acontecia na sua época. Para Xion, aquilo parecia pura loucura. Por um segundo, até teve pena daqueles monstros. O velho, sozinho, destruiu a enorme máquina. Foi tão absurdo que o menino ficou sem palavras. Aparentemente, já não restam monstros. E de repente lembrou-se de mais uma. A lava quente jorrou em enormes torrentes em todas as direções. Uma onda sonora insuportável abateu-se sobre eles. O corpo de Xion não aguentou mais e decidiu purificar-se. Deoden explicou que era o rugido do chefe. Cada masmorra tinha um boss final, a sua origem. Foi por isso que este velho veio para aqui. Agora, essa imagem abriu-se diante do olhar de Xion. Deoden ficou contente por receber tais convidados. O boss final aqui era o dragão Carmesim. Embora não fosse um dragão, ainda era pelo menos de classe B. Mas uma aula deste tipo significava uma coisa. Este monstro possuía um campo de força. Xion tinha ouvido dizer que os monstros de classe B e superiores, tal como os humanos, possuíam capacidades próprias. Era semelhante aos símbolos de classificação dos despertos. Se o campo de força estiver vermelho, trata-se de uma classe de combate, mas podia ter sido azul, assim como Drake. Aula de magia. Foi uma merda total. Xion nem se apercebeu de como o velho se lançou no ataque. Observou as suas ações com a boca aberta. Foi inútil. Toda a sua experiência e conhecimento não passavam de palavras vãs perante aquele velho. Lutou contra o boss final como se estivesse possuído. As garras do monstro estavam prontas para o agarrar a qualquer momento. Mas a espada deste velho não deu a mínima hipótese a este colosso. Mas, de repente, algo correu mal. Deoden viu-se nas garras de uma enorme criatura, e uma gigantesca bola mágica apareceu para o salvar. Mas esta situação só divertiu o velho. A boca do monstro fechou-se com força, e o projétil mágico explodiu dentro dela. Rindo maliciosamente, perguntou a Drake se lhe doía. Ele queria pessoalmente aliviá-lo dessa dor. Afinal, hoje era o último dia deste monstro. Xion começou a temer que aquele dia pudesse ser o seu último. Ele queria mesmo que estes dois malucos resolvessem tudo com palavras. Depois de percorrer a distância que conseguiu, o rapaz criou um escudo de areia à sua volta. Ajudou-o a escapar de uma poderosa bomba de energia. Ele gostaria muito que eles lutassem em algum lugar mais distante. Tal colapso foi provocado por apenas uma onda de choque. Mas para Deoden foi divertido e muito emocionante. Cavalgava o Drake Carmesim, ou voava sobre ele como se estivesse num parque de diversões. De repente, por um instante, os dois desapareceram algures por detrás dos salpicos de lava. Xion viu estes flashes de energia. Aproximavam-se cada vez mais dele. Nada de bom poderia ser esperado disto. E no instante seguinte, a onda atirou-o para longe. Voava como uma bola de brinquedo, batendo em todos os lados. Mas, de repente, percebeu que o chão debaixo dos seus pés tinha acabado. E agora voava em direção ao pérmico, para o interior da lava incandescente. Ele tentou observar com mana. Viu este velho travar uma batalha épica contra um monstro. Com uma expressão possessa no rosto, provocou Drake cada vez mais. Nem sequer o considerava um chefe. Em resposta, libertou novamente um aglomerado de energia mágica. Deoden incentivou-o, dizendo que ainda era capaz de alguma coisa. E Drake libertou uma enorme corrente de energia do seu lado. Foi incrivelmente poderoso, como um furacão. Drake tinha a certeza de que aquilo tinha acabado. Mas, de repente, ouviu-se a mesma voz, e a enorme espada de Deoden atravessou o monstro de um lado para o outro. Drake soltou um grito estridente. O velho passou um ano inteiro a vasculhar o deserto em busca deste inimigo. Ele precisava do seu coração para moderar o Crayon. E agora chegou a hora do monstro morrer. Espetou a sua espada ainda mais fundo, e a masmorra começou a encher-se de energia vermelha. Crayon estava iluminado por uma luz vermelha,
como sangue. Cada curva do seu corpo gritava esta vitória. Estava repleto desse poder mágico. Ele estava a tornar-se mais resistente. Theoden alcançou o que desejava. Cleon ficou mais forte. Ao ouvi-lo falar com a espada, Zeon concluiu que tinha enlouquecido. Ao ver o homem vivo, o velho ficou muito surpreendido por aquele idiota não ter morrido. Embora estivesse praticamente à beira da morte, já voava em direção à lava incandescente. O pensamento de que aquele era o último momento da sua vida passou-lhe pela cabeça. Mas depois voltou a lembrar-se da promessa que fizera a si mesmo de não morrer. Usou toda a sua força num segundo e conseguiu fazer para si uma cama de areia. Desta vez conseguiu escapar impune novamente e sobreviveu. Ele teve muita sorte. Como este veio o atingia constantemente com ondas de choque, o nível de reação de Zeon aumentou por si só. O velho lembrou-nos que, como o chefe estava morto, a masmorra iria em breve desabar e que tínhamos de sair dali rapidamente. Após estas palavras, Theoden puxou o menino pelo casaco e perguntou-lhe por que estava a fazer aquilo. Em resposta, o velho apenas deu uma gargalhada alta e depois atirou-a com toda a sua força para dentro do portal aberto. Depois disso, o tipo achou que aquele velho maluco era ainda pior que o Pac-Man-Ho, mas de repente percebeu que estava num deserto. O portal cuspiu como se fosse pastilha elástica mastigada. Zeon tentou descobrir junto do velho onde estavam, e este explicou-lhe que algures fora da masmorra, uma fenda se tinha formado durante o desabamento, e aquela era a saída. O rapaz não gostou muito de como eles saíram, de uma forma tão estranha. Theoden precisava da sua capacidade de manipular areia, mas no seu estado quase morto, o rapaz era de pouca utilidade. Ele decidiu dar-lhe uma escolha. Se ele seguir pela direita, chegará a Neo Seul, regressará à cidade e viverá como antes. E se ele for com ele, vai tornar-se um idiota muito mais simpático do que é agora. Zeon queria saber quanto tempo demoraria a viagem com ele. Nemo, próprio velho, sabia a resposta a esta pergunta. Podia demorar meses, anos, talvez até décadas. Até que se apercebeu que a hora havia chegado. A escolha tinha de ser feita agora. Zeon teve de decidir se voltaria à sua vida normal e tranquila ou se envolveria numa aventura onde a probabilidade de morte era de 99%. Theoden esperou que o rapaz respondesse. Esta escolha fez Zeon rir muito. Perguntou se o avô estava no seu perfeito juízo. Ofereceu-lhe a oportunidade de abandonar o conforto de uma cama quente e a paz para vaguear com ele por estas areias escaldantes. Theoden confirmou mais uma vez a sua proposta, mas não havia mais nada a dizer. E Zeon, naturalmente, aceitou ir com ele. Se alguém o irritasse, era obrigado a ripostar, mas agora estava demasiado fraco, pelo que não se falava de vingança. Isso também se aplicava a Theoden. Era mais forte do que qualquer pessoa que já tivesse conhecido na vida, e teria sido muito difícil encontrar alguém mais forte. O velho riu-se e disse que simplesmente tinha medo de morrer. Mas Zeon supôs que, se o seguisse, se tornaria mais forte do que qualquer outra pessoa. Theoden advertiu de que essa confiança um dia se transformaria em arrependimento, mas agora tinha um longo caminho a percorrer. E o velho continuava a chamar-lhe idiota. O sol escaldante continuava a consumir o deserto já sem vida. Zeon implorou ao velho que andasse pelo menos um pouco mais devagar. Já caminhavam há várias horas, e o rapaz queria muito descansar um pouco. Mas ele pareceu não ouvir, e nem sequer se virou. Zeon sentia que estava a agir como uma colegial caprichosa, e sofria de mudanças bruscas de humor. Estava um calor infernal no deserto. Provavelmente uns 50 graus. A areia dificultava a caminhada, e o rapaz tinha a certeza de que iria desmaiar em breve devido à insolação ou à desidratação. Mas de repente, Theoden gritou que nunca tinha visto um idiota mais burro, que não se conseguia usar nem 1% do seu poder. Afinal, o homem conseguia controlar a areia, e mesmo assim continuava a atravessá-la com dificuldade. Era uma cena lamentável. Mas para Zeon não foi assim tão simples, porque só acordou anteontem. Mas o velho não viu problema nenhum nisso. Zeon começou a dizer que era apenas um rank F,
e não um desperto de alto nível como algumas pessoas. Estas palavras fizeram o avô perder a paciência e começou a gritar com ele para parar de dizer asneiras. Afinal, ninguém nasce com uma posição elevada. E se existiram pessoas assim, foi simplesmente sorte. Afinal, para algumas pessoas, ele já é incrivelmente talentoso. Estas palavras ficaram gravadas na mente de Zeon. O tipo precisava de parar de reclamar e pensar em como usar a sua habilidade. Afinal, era o seu poder, o que significava que o conhecia melhor do que os outros. Teve de descobrir por si mesmo como usar o seu poder e como clarificar a mente. O velho apertou-lhe o ombro com tanta força que este estalou. Afinal, se ele não descobrir, então que seja considerado um cadáver. De repente, a areia começou a subir à sua volta. Zeon começou a tentar controlar a areia. O raio de alcance do seu poder era de cerca de 5 metros. Não era muito, mas, no geral, suficiente. Os meus pés afundavam-se na areia até aos tornozelos. Resolver este problema poupar-me-ia muito esforço. Zeon decidiu tentar compactar a areia e torná-la dura. Funcionou. As minhas pernas pararam de afundar e caminhar tornou-se muito mais fácil. Mas isso exigia muita mana. Não era uma opção viável a longo prazo. Depois tentou concentrar o seu mana nas pernas e, de facto, tornou-se muito mais fácil andar. Ao observar tudo aquilo, o velho percebeu que aquele rapaz era ainda muito inexperiente. Mas não desistir e continuar a tentar é um privilégio dos jovens. Embora Zeon fosse de nível F, em termos de força e controlo de mana, já estava algures perto do nível ED. De repente, o tipo gritou que tinha conseguido. Agora passou a controlar apenas a areia que lhe tocava nos pés. E caminhar tornou-se muito mais fácil. Zeon sorriu para o avô, porque agora conseguia andar quase sem esforço. Mas, de repente, o punho de Deoden trouxe-o de volta a si. Aconselhou-o a não desperdiçar as suas energias até morrer. Já tínhamos pouco tempo, por isso precisávamos de ir mais rápido. Quando o rapaz acordou, tentou perceber onde estava. O velho estava descontente por ter perdido tanto tempo por causa dele. Zeon tentou justificar-se, dizendo que também não tinha regressado de um resort, uma vez que o seu corpo estava coberto de ferimentos. Deoden atirou-lhe um pedaço de carne seca. Enquanto o menino comia, o velho decidiu contar-lhe algo da sua infância. Nesses tempos, mesmo que alguém fosse fraco ou inferior aos outros, conseguia sobreviver sem problemas. Afinal, proteger os fracos era considerado um ato nobre, mas agora o mundo tinha mudado e ele não se conseguia habituar. Se o sujeito estivesse decidido a morrer, poderia continuar ali deitado em silêncio, mas, caso contrário, teria de se levantar e ir até ao fim. Zeon compreendeu-o bem e começou a levantar-se. O velho atirou-lhe um segundo pedaço de carne. Agora compreendia que Deoden tinha realmente vivido durante muito tempo e, ao longo dos anos, acumulado muitas memórias. De repente, apercebeu-se que o velho ainda não conseguia terminar o primeiro pedaço de carne. Não o mastigava, como se o estivesse a encharcar de saliva. Embora estivesse no deserto, onde quase não há água, esta era de facto a melhor opção. Foi como se o velho não tivesse dado ao rapaz um peixe já pronto, mas lhe tivesse mostrado como o pescar, embora ele próprio nunca tivesse visto um peixe na vida. Zeon pediu ao avô mais um pedaço, mas este simplesmente mandou-o calar e seguir em frente. Logo o menino começou a espirrar. Fazia um frio incrível no deserto à noite. O velho maluco esteve a falar com a espada a noite toda e não me deixou dormir descansado. Aparentemente, perdeu completamente a cabeça. Zeon estava atormentado por uma sede insuportável, mas o avô arranjou um pouco de água para si. O rapaz ficou muito zangado, porque sabia como fazer, mas não lhe contou. Ele espremeu o orvalho das suas roupas e bebeu. Agora ficou claro por que é que tinha preparado tudo antes de ir para a cama. Nesse momento, Zeon tentou lamber pelo menos algumas gotas de água de si próprio. Agora, ela própria compreendia que ele era um idiota. De repente, o avô perguntou-lhe se sentia alguma coisa. Ao ouvir com atenção, o rapaz sentiu uma vibração. Nem nem dois. Estavam rodeados por uma matilha inteira de hienas enormes. Eram noturnos e só os encontraram de manhã. O velho perguntou se Zeon precisava de ajuda ou se conseguia sair sozinho.
Mas o tipo já sabia o que fazer nesta situação. Por isso, recusou ajuda. Decidiu que conseguiria desenrascar-se sozinho e sobreviver sem a ajuda do avô. Mas, no final de contas, tudo se revelou bem mais complexo. Havia hienas a mais, e eram muito rápidas. Xion decidiu usar todas as suas habilidades. E com o tempo, fez um escudo de areia. Mas o inimigo continuou a existir. O tipo precisava urgentemente de outro plano, porque parecia que a mana estava prestes a acabar. O poder de um golpe não era o mais importante naquele momento. O que era necessário eram ataques espetaculares e conservação de mana. Precisávamos de descobrir como lutar gastando menos mana. Bem, enquanto pensava, uma das hienas conseguiu chegar muito perto dele. E ela já lhe queria morder a mão às escondidas. Por causa desta criatura, havia agora um ferimento profundo na sua mão. O sangue escorria-lhe pela pele em linhas finas. Sentindo o cheiro de sangue fresco, as hienas correram na sua direção como se estivessem possuídas. Correram em sua direção por trás. E Xion continuava imerso nos seus pensamentos, mas agora sabia com certeza que para os derrotar, precisava de abrir um buraco nos seus corpos com um soco. Não havia necessidade de lhes rebentar as cabeças em 1000 pedaços. Em batalha, a mana estava diretamente ligada à vida. O pânico podia desperdiçar mana, o que poderia enviar alguém para o outro mundo mais rapidamente. Dano mínimo contra cada inimigo e gasto mínimo de mana. É isto que significa lutar com inteligência. O avô fez o mesmo, passo a passo, sem pressas. Uma das hienas mordeu. Este cão desprezível ousou cravar-lhe as presas. Mas um cão que mordeu um homem não foi deixado vivo. Então decidiu desenrolar todos eles. Xion queria impedi-lo, mas decidiu destruí-los completamente, desde a raiz até aos ramos. E o verdadeiro massacre começou. As hienas voavam pelo ar como folhas de outono. O avô parecia ter enlouquecido e não se apercebeu que estava um homem parado ao seu lado. Passado algum tempo, formou-se uma grande cratera ensanguentada no meio do deserto. Xion já estava na dúvida se era humano. Decidiu até que precisava de se exibir menos na sua presença. A última que ficou foi a líder feminina. Ela gritava como se estivesse a ser cortada. Mas, de repente, ela decidiu usar uma barreira de força. Esta capacidade era, no mínimo, de classe B. Mas isso não demoveu o avô. Xion tentou avisá-lo de que era muito perigoso, mas ele não queria ouvir nada. O que viu deixou o homem ainda mais chocado. O avô absorveu toda a carga de energia. Ele até gostou. A dor no ombro dele passou, e quando a massagem terminou, decidiu enviar a hiena para o outro mundo e matou-a com um golpe de espada. Era melhor não pensar nessa pessoa de todo, para poupar os nervos. Depois de todas as hienas terem sido mortas, Xion sugeriu que prosseguissem, e o avô ficou novamente surpreendido por aquele idiota ainda estar vivo. O velho decidiu levar consigo o chifre da hiena de chifres grandes. Poderia servir como uma boa arma, e deu um punhal ao cara. Foi um presente para que pudesse comprar a sua própria comida. Os músculos de uma hiena deste tipo eram venenosos, mas a carne dos lados era comestível. Xion nunca tinha feito nada do gênero, mas o avô encorajou-o, pois o amanhecer estava prestes a chegar. O sol começou a nascer sobre o deserto infinito, e a carne seca ficou muito boa. A minha boca estava seca, mas havia bastante comida, e com o novo degrau de areia, foi um prazer caminhar. Xion começou a gozar com o avô, dizendo que, na sua idade, não devia trabalhar tanto. Em resposta, Deoden quis dar-lhe um soco, mas o rapaz aprendeu a esquivar-se. Mas ainda assim, falhou o golpe no topo da cabeça. O velho ficava furioso com tais conversas. O rapaz tentou explicar que estava apenas a brincar, mas o outro afundou a cara na areia, mesmo com a garganta já seca. De repente, Xion sentiu uma sensação de umidade. Viu que o seu avô estava a olhar na mesma direção. Claramente, havia algo por detrás daquela duna. Subiram quase até o topo e olharam para além dessa crista infinita. Era mesmo um oásis. Xion apenas ouvira falar dele, mas nunca o vira. Rolou de cabeça para baixo, em direção à água. O avô sibilou para ele ficar quieto, mas não ouviu mais, e correu para a água com que sonhara durante tanto tempo. Mergulhou a cabeça inteira no oásis. A água parecia penetrar no seu corpo. Após tantos dias no deserto, finalmente sentiu a frescura a envolver o seu corpo novamente. Mas, de repente, viu algo na densidade da água.
Era uma luz intensa, quente e ofuscante. E de repente, cansei-me de sentir sono. A voz do avô começou a trazê-lo de volta a si. Eu já estava a correr para ajudá-lo. E Zion olhou para a água como se estivesse enfeitiçado. Nas profundezas do oásis, um monstro já o aguardava. O avô conseguiu agarrar Seon pelas roupas. De repente, um monstro enorme saltou da água. O gajo gritou quando viu aquilo. Daeodon não perdeu a compostura e pediu para atacar o inimigo. Apertou firmemente o punho da espada e, com um golpe certeiro, lançou o peixe gigante de volta para a água. Isso era algo de que Zeon apenas tinha ouvido falar. Agora vi um arco-íris. Era um peixe-gato da areia. Atraiu a sua vítima com uma lanterna na testa e depois devorou-a. Ao terminar a sua história, o avô deu uma palmada na bochecha de Zeona com um cotovelo. Queria fazê-lo cair em si, explicando que ainda não tinha conquistado nada. E idiotas como ele foram os primeiros a morrer neste deserto. Desta vez, o gajo não discutiu. Depois disso, o velho ordenou que o esfolassem. O peixe-gato da areia era uma besta mágica de classe C. A pele da sua barriga podia ser transformada numa excelente capa. Zion decidiu que o bebê cria uma capa nova, mas acabou por ser o próprio Zeon a precisar disso. Daeodon gritou tão alto que o rapaz quase ficou surdo. Este sonho arenoso era muito semelhante aos peixes que viviam na terra antigamente. O velho reparou que Zeon quase nunca tinha visto um peixe. Por isso sugeriu que dessem uma vista de olhos enquanto ele tinha a oportunidade. Ele realmente viu-a pela primeira vez. Os peixes eram meio assustadores. O velho começou a brincar, dizendo que até um peixe morto acordaria com os carinhos de Zeon. Este peixe realmente parecia assustador. Precisava de me concentrar e começar a cortar. Primeiro, a lâmina precisava de ser preenchida com mana para aumentar o seu poder de corte. As barbatanas tiveram de ser cortadas muito fininhas e usadas como agulhas. E use tendões em vez de fios. Zion olhou para sua criação, mas o veredicto do avô não foi nada reconfortante. Transformou um peixe normal numa gororoba. Mas havia material suficiente, e o tipo decidiu tentar novamente. Nesse momento, uma noite fria abateu-se sobre o deserto. Zion ficou feliz por finalmente ter conseguido uma capa normal depois de 8 tentativas falhadas. Chegou a decidir que isso poderia ser negociado. De repente, Daeodon chamou-o. O menino ficou com medo que ele quisesse tomar a capa para si, mas ele queria dar-lhe algo para comer. Era vesícula biliar, um medicamento raro. Por isso, era necessário comer até a última gota. Caso contrário, morreria. O avô pediu-lhes que comessem logo esta iguaria, antes que o seu braço caísse. Zion começou a absorvê-lo aos poucos. Foi uma situação terrivelmente desagradável. Mas foi melhor do que levar uma pancada na cabeça. Algumas das coisas tinham uma consistência muito estranha, como se estivesse a mastigar uma nuvem. Mas não havia absolutamente nenhuma sensação de saciedade. Mas Zion resolveu o problema rapidamente. Agora é tempo de queimar vivo. O gajo achou que era uma piada, mas não foi bem assim. O seu corpo parecia estar em chamas por dentro. Carne, mana, tudo estava fora de controlo. Dor. O meu coração parecia estar a contorcer-se no meu estômago, mas o velho ordenou que tivéssemos paciência. Era como um oásis no deserto. Em breve desapareceria como uma miragem, esquecido para sempre. Ali no deserto, o peixe-gato da areia renascerá e regressará. Mas Zion não queria ouvir aquilo. A filosofia bastava-lhe. Ele queria ser salvo. O velho olhou de soslaio. Zeon sonhava em ensinar isso aos anciãos, mas queria ser deixado em paz enquanto dormia. Ao acordar, Zeon tentou novamente perceber onde estava. A primeira coisa que vi foi a cara do velho. Então assustou muito Zeon. Permaneceu inconsciente durante todo o tempo. O velho perguntou-lhe como se sentia. E o tipo percebeu que a sua saúde tinha mudado. O corpo tornou-se leve como pó. Os músculos rígidos como arame, e mana rugia como um furacão. Foi um salto muito acentuado no desenvolvimento. Tudo graças à bilis do peixe-gato da areia. Conferia a resistência necessária para suportar o sol e a areia. Para uma caravana, valia tanto como um cristal mágico. O medicamento funcionou perfeitamente para Zion. O velho considerava-o muito fraco,
Por isso, decidiu fortalecê-lo. Não se moverão até que a carcaça inteira seja consumida. O sol estava novamente a pino sobre o deserto. Os viajantes comeram até se fartarem, durante 4 dias inteiros. Agora é hora de voltar a fazer-se à estrada. Zion sorriu discretamente. Agora estava pronto para a longa viagem. Mas, de repente, a areia começou a mexer-se sozinha. Parecia que estava a começar uma tempestade de areia. Mas, para ele, ela era como uma brisa suave. E o avô continuou a caminhar sem parar. Durante vários dias, não proferiu uma palavra. Caminharam durante 2 semanas, sem parar. Zion chegou a pensar que estavam perdidos. Mas, de repente, um monstro apareceu atrás dele. Com um simples estalar de dedos, o tipo destruiu tudo. Agora, era necessário perceber quanto ainda tínhamos de percorrer. De repente, Zion ouviu um estranho farfalhar atrás de si. Era mais um monstro gigantesco. Claro que teria sido melhor simplesmente passar por cima, mas não desta vez. Estes gajos estavam a falar sério. Zion ordenou-lhes que saíssem. Afinal, em breve, o avô arrancará as suas cabeças. Formigas gigantes começaram a cercar Zion. Esses tipos obedeciam-lhe perfeitamente. E foi capaz de os destruir instantaneamente com um blaster. Já estava a aproveitar os dias de tempestades de areia. Para onde quer que se olhasse, havia areia. Mas, de repente, percebeu que o velho já tinha ido muito longe. Não havia qualquer camaradagem neste homem. Zion esperava mesmo que o avô não lhe desse ouvidos. Mas o raio da zona educativa de Zion era de 10 metros. O velho estava sempre de guarda e nunca baixava a guarda. Por isso, podia reagir instantaneamente ao aparecimento de alguma criatura. O que Zion captou agora foi um pouco diferente. Agora não era apenas um monstro, mas algo próximo do puro horror. Enxames de formigas corriam na sua direção. Zion tentou perceber de onde vinha tal horda. Eram inúmeros. Mas Deoden pareceu não o ouvir. E o tipo continuava a tentar gritar para ele. O avô certamente não conseguiu evitar sentir o cheiro destas criaturas, o que significa que deixou o menino sozinho de propósito. Mas estes eram apenas insetos. Zion fez uma enorme bola de areia. Ele deu o seu melhor. Mas desta vez, algo correu mal. As formigas agarraram-no e arrastaram-no como se fosse a sua presa. Atacar no meio de uma multidão foi muito cruel. As formigas estavam a arrastar Zion para algum lugar. Disparou o blaster da melhor maneira que pôde. Todo o deserto em redor estava coberto por uma cortina de areia. Mas de repente, um homem apareceu sobre uma pedra, por cima dela. Zion conseguiu encontrar um abrigo mais alto. Ele queria subir mais alto e olhar em redor, porque estas criaturas não conseguiam voar. Mas, de repente, algo apareceu ao lado dele. Era uma formiga enorme. Construíram uma ponte que ligava o local aos seus familiares. Parecia uma piada de muito mau gosto. Isto simplesmente não poderia ter acontecido. Agarrando Zion, arrastaram-no para baixo. Começou a cair e não conseguiu fazer nada. O seu ponto de aterragem, é claro, foi a areia do deserto. Ficou ali deitado e não conseguia tossir. E o velho ficou a observar a urina durante todo esse tempo. Zion estava tomado pela raiva. Queria que o velho observasse atentamente como iria sobreviver ali. Mas o seu avô encorajou. A sua habilidade era uma verdadeira bênção neste mundo. Com ela, não podia viver pior do que os outros. Mas isso teria sido o fim da história. Os idiotas cabeças duras não percebiam por que é que o mundo se tinha tornado assim e perseguiam fantasmas. Uma pessoa desperta deve dominar e desenvolver competências por si própria e não ser um produto de uma linha de produção. Ele ainda não conseguia esquecer. Como foi aquele massacre há 100 anos? Quão impotente estava naquele momento? E quantas pessoas morreram diante dos seus olhos? Estes eram seus camaradas, vizinhos, familiares. Não conseguiu proteger ninguém, nem mesmo a própria filha. Mas Zion é uma questão completamente diferente. Tinha potencial para ser qualquer coisa. Precisava de se lançar na batalha, de cruzar a linha entre a vida e a morte. E, como resultado, tornarem-se ainda mais fortes do que agora. Zion compreendeu perfeitamente que estava em apuros. Os monstros vinham na sua direção, no exército inteiro. Em resposta, criou um foguetão de areia super comprimida
o mais simples e rudimentar possível. Ele conduziu-a como um cão fiel. Xion utilizou a gravidade, a energia eólica e toda a energia disponível para criar o sistema. Assim, o seu poder aumentou 10 vezes. Agora, definitivamente, tudo tinha terminado para todos. Mas ele não ficou ainda mais forte. Deoden observava-o com curiosidade. Xion estava de pé, rodeado de fatos, e começaram a explodir uma após outra. Isso fez com que Xion se risse de forma sinistra. Ele queria que o seu avô testemunhasse o seu triunfo. Mas, de repente, percebeu que algo estava errado. O monstro atrás não emitiu qualquer som ou sinal. Agora ficou claro que era veneno. O controle de mana foi fraco desde o início. O veneno bloqueou os canais de mana. Xion estava muito insatisfeito com esta situação. Não conseguia descobrir onde estava e depois percebi que era um formigueiro. Algo estava a guinchar no chão por perto. Eram lavas. Já tinham sentido o cheiro da mão dele. E cravaram-lhe as garras. O corpo não se mexeu. Por isso, puderam comê-lo vivo. Mas Xion já não se importava. O fim, provavelmente, já lhe passava diante dos olhos. As lavas próximas não paravam de guinchar. Xion encontrou forças dentro de si e esmurrou o chão. Os monstros ficaram um pouco surpreendidos. Mas Xion não queria desistir tão facilmente. Afinal, não tinha uma única boa recordação antes da sua morte. Ele desafiou esta criaturinha parecida com uma formiga, e uma rajada de areia caiu sobre eles. As formigas ficaram paradas, confusas. Mais pedras começaram a cair sobre eles, do céu. Pedras enormes. E, finalmente, Xion preparou os seus foguetões. A sua classificação subiu um nível. Os venenos desapareceram e tinha mana mais do que suficiente. Foi uma evolução. Tudo era muito superior ao do velho, mas isso ainda não era suficiente. O monstro não tinha um único arranhão. Empurrou-o com a pata e Xion voou pelas costas, dando cambalhotas. Este psicopata esmagou a pedra como se fosse feita de areia. O tipo respondeu, lançando bombas de pimenta, mas nem sequer arranharam o inimigo. Por isso, talvez não tenha conseguido lidar com isso. Afinal, não havia qualquer vestígio de ataque contra ele. Precisávamos de pensar em como derrotar aquela armadura impenetrável. Encontre uma forma de o arrancar completamente. Nesse momento, Xion entrou na batalha. Decidiu torcer a armadura e colá-la juntamente com a pele. O monstro começou a emitir sons estranhos. Uma bola mágica apareceu entre as suas garras. Ele estava prestes a atacar. Xion não esperava esta reviravolta. Era uma frequência alta. Podia ter-lhe danificado o cérebro. As ondas começaram a dispersar, uma após outra. Esta criatura escondeu isso até ao fim. Xion aguardou o clímax, mas ainda não era claro qual deles morreria. Ele é um monstro ou uma monstruosidade? Decidiu ir até o fim. O tipo concentrou-se na sua mana. De repente, o seu corpo ficou de alguma forma estranho. Era o teto. O corpo estava muito fraco. Um velho apanhou. Se continuar aqui deitado, morrerá congelado. O rapaz ficou muito feliz por vê-lo. Decidiu dar-lhe o golpe final. A rainha formiga era muito mais forte que Xion, mas este não desistiu perante a morte. Ele conquistou o direito de viver. Xion não ouviu as suas palavras, porque os seus tímpanos estavam rompidos. O avô agarrou-o pelas roupas e levou-o para algum lado. Ele queria mostrar-lhe algo. Era uma espécie de bola. Xion queria que o avô lhe explicasse o que era aquilo. Na parede ao lado estava uma placa que dizia: Ovo da rainha. Remédio para ser ingerido, sabor a morango. Xion não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Nem sabia se era possível comê-lo. Afinal, tinha medo de morrer de dor pela segunda vez, como aconteceu com o peixe-gato. É claro que podia ter morrido, mas agora não ouviu nada. Mas como ia morrer de qualquer maneira, decidiu comer o ovo. Xion não fazia ideia de qual era o sabor do morango, mas estava uma delícia. Agora queria mais. O tipo tentou que o velho explicasse que era um barão. Era Huangjiang, do avesso. Os ovos da formiga-rainha são um veneno poderoso. A dose mais baixa pode provocar a desintegração dos órgãos internos. A pessoa que comeu isto sente como se agulhas estivessem a perfurar todos os seus órgãos. Começa a sentir-se mal e acaba morrendo. Mas para sobreviver neste mundo louco, era preciso habituar-se a ele.
Mas foi difícil habituar-me a isso. E Zion começou a sentir-se mal. Ele estava a sangrar. O tipo achou que tinha encontrado alguém em quem podia confiar. Mas acabou por se revelar um idiota, afinal. O avô acabou por se revelar completamente diferente. Entretanto, o velho examinava a carapaça da formiga. Meteu ali a mão com toda a sua força. Sentia algo ali. E retirou. Estes eram os cristais mágicos dos monstros. Uma verdadeira sorte. Decidiu levar todas as formigas por precaução. A espada deveria ajudá-lo com isso. Então, confraternizou com Zeon e chamou-lhe amigo. Já acreditava que o seu destino, como pessoa fraca, era morrer. O velho começou a desembainhar a espada. Tinham muito pouco tempo. Zion acordou passado algum tempo. Ele ficou muito surpreendido por ter sobrevivido. Em resposta, o velho ficou com pó na cara. Zion era um sujeito bastante insolente. O velho perguntou baixinho por que estava a levantar poeira. Mas Zion estava num clima muito belicoso. O avô pediu-lhe mais uma vez para não se exibir. Mas Zion não percebia por que razão não o deveria fazer. Afinal, tentou matá-lo. Mas por que é que ele não deveria fazer isso? O gajo não ia perdoar aquilo. E as lanças de pedra já estavam apontadas à vítima. A areia conteve-os. Uma verdadeira tempestade formava-se ao redor. Zion estava muito zangado, mas o seu avô chamou-lhe novamente idiota e perguntou-lhe o que estava a fazer. O ovo da rainha estava realmente cheio de substâncias capazes de deixar qualquer um de boca aberta. Mas o tipo devia ter tido pelo menos um pouco de bom senso, e não tinha um único arranhão. O velho podia matá-lo com um só golpe na testa. Envenená-lo era inútil. Agora Zeon começou a perceber um pouco. O ovo da rainha extraiu todas as toxinas do corpo. Toda a porcaria saiu dele, e Mana ocupou o seu lugar. Cresceu 3 ou até 4 vezes de tamanho. Agora Zeon compreendia tudo. Atirou-se sobre o pescoço do velho e começou a pedir desculpa, embora ele próprio se sentisse revoltado com isso. O velho pediu-lhe que não se queixasse, embora também entendesse tudo. Zeon só sobreviveu porque era forte o suficiente, embora tenha sido uma péssima aventura. Mas era tempo de seguir em frente. O avô agarrou novamente pela nuca. Não havia mais tempo. Era preciso ter pressa. Zeon já suspeitava que algo estava errado. Novos monstros os aguardavam. Saíram a voar da areia como um projétil. Zeon queria poder mover-se normalmente, pelo menos às vezes. Mas descobriu-se que estava a dormir há 4 dias seguidos. De repente, o velho apercebeu-se de algo. Nada mais conseguia surpreender Zeon. Mas até ele ficou surpreendido. Uma enorme tartaruga olhava para o fundo, como se fosse uma rocha. Embora estivesse a quase 30 quilômetros de distância, era assustador imaginar o seu tamanho de perto. O avô disse que esta é a fortaleza móvel Arkelon. É um monstro semelhante a uma tartaruga de classe B por natureza, mas as suas características defensivas superam até as de classe A. Foi domesticado, e agora as pessoas circulam por ali. O mundo era verdadeiramente vasto. E lá existiam monstros, capazes de montar outros monstros. Precisai de me lembrar disso com os meus próprios olhos. De repente, alguém saiu a voar de dentro da tartaruga e aterrou ao lado deles. O velho tinha a certeza de quem estava à sua frente. Não viam este homem há muito tempo. E também conhecia Deoden muito bem.